Olá, amigo e amiga na fé, que nosso bondoso e amado Deus possa estar contigo nesses dias. Começo o programa Atualidades na Fé de hoje fazendo uma pergunta: quanto custa a vida de uma pessoa? Aliás, a vida tem preço? Não é novidade para praticamente ninguém que o grupo de risco dessa doença viral que estamos enfrentando são as pessoas idosas. A imensa maioria das mortes no mundo tem sido de pessoas com mais de 60 anos de idade. E como estamos em isolamento, muitas empresas, comércio e fábricas paradas, começa a haver preocupação com a renda para as pessoas comprarem comida, especialmente os trabalhadores de baixa renda, pessoas autônomas, motoristas de aplicativo, por exemplo. Ou seja, quem vive de um trabalho mais precarizado. Há quem diga que os velhinhos vão morrer mesmo e que não devemos parar tudo por conta deles. Os idosos irão morrer cedo ou tarde. Não devemos prejudicar todo mundo por causa de pessoas que estão perto de morrer. Se não morrerem de coronavírus, morrerão de outras gripes ou doenças. Muitas pessoas dizem por aí. De fato, o problema é duro e muito real. Sem poder trabalhar, em pouco tempo, começaremos a ter dificuldade em atender às necessidades das nossas famílias. Mas seria esta uma solução correta, a de abandonarmos as pessoas mais velhas? Pensando nesta situação, o profeta Isaías nos diz como tem sido e como foi o agir de Deus para com a vida de todos nós, especialmente o carinho e cuidado que ele tem com os mais velhos. Podemos ver isto no livro de Isaías, capítulo 46, os versículos 3 e 4. O profeta nos diz o seguinte: escute, povo de Israel. Escutem todos os descendentes de Jacó. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. Sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e os salvarei. O pastor e professor luterano Erhard Gestenberger, refletindo sobre esse texto, afirmou sobre a grande importância e o valor da sabedoria de vida das pessoas mais velhas em Israel. Os anciãos é quem conduziam a vida das famílias das tribos de Israel. Nosso Deus é o Deus da vida. Ele cuida de cada um de nós quando já estamos de cabelos brancos. Vejam que imagem linda e emocionante a do profeta Isaías. Deus cuida de nós desde que nascemos. Ele nos carrega. E quando ficamos velhos, Ele continua sendo o mesmo Deus de amor e de cuidado. Portanto, cremos num Deus que se importa com a vida de cada um. Para Ele, a vida não tem preço. Se viveremos mais 20, 30, 50 anos, ou mais alguns meses, Deus está conosco. Neste momento, o coração e todo o amor de Deus está com nossos vovôs e nossas vovós, com todas aquelas pessoas que trabalharam a vida para nos sustentar, uma vida toda, e também que nos transmitem tanta sabedoria. Frente a este momento, eu encerro com as palavras proféticas do pastor Gestenberger a respeito da pessoa idosa em nosso tempo. Diz ele: dependendo da profissão do velho, ele vai ouvir mais cedo ou mais tarde na sua carreira, entre 40 e 60 anos de idade, que não mais está ao par da realidade atual. Começa aquela discriminação contra os mais velhos. Depois dos 40, ele está praticamente marginalizado, sob constante ameaça de ser demitido, substituído e não mais encontrar emprego. Isso tudo acontece nos nossos dias, não em nome de Deus, mas sim em nome de uma juventude endeusada. Os velhos são deixados de lado em nome da força produtiva da economia, uma divindade secularizada que exige milhões e milhões de sacrifícios em vidas humanas. Não devemos esquecer, diante das palavras do pastor Gestenberger, palavras do profeta Isaías: e quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Ouçamos agora o hino O Povo de Deus. O povo de Deus, o deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus
somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, que estou nesta estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, que estou nesta estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou teu amor, amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, que estou nesta estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, que estou nesta estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida e o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores teu poder proclamava. Convido para encerrarmos com uma oração. Bondoso e amigo Deus, tu que nos carregaste desde antes de nosso nascimento, permaneceste ao nosso lado quando éramos crianças e quando éramos jovens, nos apoiaste e nos concedeste a graça do trabalho na vida adulta. Quando estamos com os cabelos brancos, permanece nos carregando. A ti, Senhor, pedimos que esteja conosco, nos guardando neste tempo. Não nos abandone e nos conceda solidariedade, pois sabemos de teu Filho Jesus que não há salvação sem comunhão e sem solidariedade com o próximo. Amém. Também sou teu povo, Senhor, que estou nesta